Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos reunidos para meditar neste domingo, na liturgia do dia. E este é o domingo da Santíssima Trindade, ou seja, após as festas pascais, após a solenidade de Pentecostes, a Igreja convida-nos a celebrar, a pensar, a refletir, a ver os textos que estão na Sagrada Escritura que nos levam até um dos grandes mistérios da nossa fé, o mistério de Deus uno e trino. Deus é um só, entretanto, são três as pessoas divinas. Então, é um mistério inalcançável, inabarcável para a mente humana. Não há cientista, não há intelectual, não há grande pessoa dotada com um QI altíssimo de 200 e não sei... Não há nada. Mistério da nossa fé, inalcançável ao ser humano. Entretanto, é um mistério revelado. Mas para compreendermos um pouco o quanto este mistério nos ultrapassa esta pequena cabeça, por mais neurónios que tenha, por mais desenvolvimento intelectual, por mais aprendizagem que haja, ultrapassa completamente o nosso conhecimento. Vejam que o grande Santo Agostinho, um dos padres da Igreja, um dos homens mais impressionantes em matéria de capacidade intelectual, um homem que escreveu sobre tudo e mais alguma coisa, desde a gramática, a retórica, as artes liberais, a teologia, a filosofia, enfim, a natureza, a ordem, a metafísica, tanta coisa que ele escreveu. Entretanto, um dia, ele escreveu também sobre a Santíssima Trindade, da Trinitate, um álbum, ou seja, um livro grosso, onde ele, estudando as relações da alma com Deus, etc., vai em busca desse grande mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade. E conta-se este facto, que ele sonhou, enquanto escrevia o livro, um dia, ele, dormindo, acaba por sonhar que andava numa praia. E as ondas da praia iam batendo nas areias, e às tantas ele depara-se com um jovenzinho, um menino, uma criança. Uma criancinha que escavou um buraco junto às ondas do mar, escavou um buraco na areia e vai com um balde pegar a água do mar e atira para dentro daquele buraco. E a água fica ali durante uns segundos e depois vai-se embora. É sugada pela terra. Vai novamente, pega a água e atira lá para dentro. Vai novamente. E o grande Santo Agostinho aproxima-se da criança e diz: mas, meu jovem, que fazes? E ele disse: não, eu tento colocar toda a água do oceano aqui dentro deste buraco. E ele diz: mas tu não vês que isso é impossível? Tu nunca vais conseguir colocar a água do oceano dentro de um buraquinho deste tamanho. Tanto mais que a água vai sempre ser tragada pela terra. O jovem olha para ele: é verdade. Mas é mais fácil a colocar, disse a criancinha, este oceano dentro deste buraco do que tu vires, Agostinho, a conhecer e a dar a volta ao mistério da Santíssima Trindade. Então Santo Agostinho, de facto, deu-se conta. Como é possível compreender isto? É um mistério tão grande, caríssimos irmãos. É um mistério tão fora do nosso alcance que vejam só uma coisa curiosa. Conhecer a Deus, Santo Agostinho, ou melhor, agora não é Santo Agostinho, é São Tomás de Aquino, diz que conhecer a Deus, o ser humano, pela mera razão natural, é possível alcançar. Então conhecer os mistérios do Pai, digamos que existe um Pai, que existe um Deus altíssimo, um Deus que está no mais alto dos céus, o ser humano consegue alcançar. Agora, conhecer três pessoas divinas, chegar a perceber que podem existir três pessoas divinas, é algo que diz São Tomás que a nossa razão natural não consegue alcançar. Quer dizer, nós conseguimos, concluindo São Tomás, diz que nós conseguimos compreender a unidade essencial de Deus, que tem de haver um só Deus, não pode existir milhentos deuses, ou 2 ou 3 deuses, não. É um só Deus, é verdade. Mas compreender que dentro desse Deus existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isto é algo que realmente nos ultrapassa completamente e nos faz perceber que ou existe a revelação de Deus, ou de facto o ser humano nunca poderia alcançar. E por isso é que é mais fácil conhecer a Deus Pai, Vejam só uma coisa muito curiosa, porque como é que nós conhecemos a Deus Pai? Como é que nós conhecemos a Deus Filho? Como é que nós conhecemos o Espírito Santo? Em todas as pessoas divinas nós conhecemos pelas obras, pelas missões. No caso, o Pai está
ao Pai atribui-se a missão de criar os céus e a terra. Então nós olhando para um pôr do sol, nós olhando para uma montanha altíssima, nós olhando para a natureza, para a imensidade do mar, quer dizer, nós vemos em tudo isso o dedo de Deus. Um Deus, digamos, é o Pai, Criador do céu e da terra. Mas depois nós também temos o Filho. E o Filho revelou-se. O Filho foi revelado, foi-nos mostrado pelo Pai, foi dado aos homens para a nossa salvação. E o Filho, então, empreendeu uma série de obras que estão narradas na Sagrada Escritura. Não é? Então, encarnou-se numa gruta, depois foi a prédica da Boa Nova, do Evangelho, os milagres, depois, enfim, toda a sequela a Cristo e todo o ensinamento que Ele nos deixou, o modo de melhor servirmos a Deus, o caminho para chegarmos ao Pai, tudo isso foi-nos deixado pelo próprio Nosso Senhor, inclusivamente os sacramentos e o Magnum Sacramento, que é a Eucaristia. Quer dizer, tudo isso, caríssimos irmãos, nós temos através da revelação. De facto, se não fosse Nosso Senhor a ter vivido entre nós e mostrado todo esse caminho para chegar a Deus, nós não conheceríamos, é evidente. Não é? Bom, mas conhecemos porque Ele se revelou. Tá bom. E o Espírito Santo? O Espírito Santo aqui já é um facto mais misterioso ainda. Porque as manifestações do Espírito Santo, caríssimos irmãos, são mais raras. São tão raras que, de facto, por exemplo, se nós pegarmos numa Sagrada Escritura, na Bíblia, o primeiro momento em que aparece a expressão Espírito Santo, no Antigo Testamento, é precisamente no tempo do rei David. Ou seja, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Em que o rei David, naquele famoso, no célebre Salmo Miserere, né, ele utiliza a expressão Espírito Santo. Evidentemente que o Espírito Santo já anteriormente tinha sido mencionado na Sagrada Escritura, com outras expressões. O Espírito de Deus, etc, etc. Inclusivamente logo no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas as manifestações do Espírito Santo são muito mais raras no Antigo Testamento. No Novo Testamento já não é assim. Porque no Novo Testamento nós vemos, e sobretudo no Evangelho de hoje, que Nosso Senhor revela uma terceira pessoa divina. Não é? Revela o Espírito Santo e diz até, como diz aqui no Evangelho de hoje, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Isto é o início do Evangelho de hoje. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a verdade plena. Então, Nosso Senhor está claramente a indicar uma pessoa, porque quem é que revela a verdade plena se não for uma pessoa? Não é? Se um objeto não nos revela a verdade plena. Então, alguém com A maiúsculo, ou seja, uma outra pessoa divina, nos revelará a verdade plena. E depois, nós sabemos também que as três pessoas são divinas porque a própria Sagrada Escritura assim nos mostra. Nós às vezes ouvimos até dizer, os católicos, já ouvimos isso, assim, eu presumo que todos os que estão a ouvir também já tenham escutado esta expressão, os católicos adoram 3 deuses, não é? Porque eles adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, isso é completamente um lapsus assim, de inteligência, porque se a pessoa for analisar, já era impossível adorar 3 deuses porque nunca se chegaria a essa conclusão. Mas nós adoramos realmente 3 pessoas num só Deus. Esse é que é o ponto. Mas porquê que adoramos 3 pessoas num só Deus? Isso não é estar a fazer idolatria. Não. Nós sabemos que são 3 pessoas num só Deus porque precisamente nos foi revelado. Porque era impossível, como eu disse há pouco, ao ser humano compreender a trindade de Deus. Era completamente impossível. E por isso é que é muito interessante que Santo Agostinho, o próprio Santo Agostinho, que mencionei há pouco, vai-se colocar a seguinte questão. Vai colocar a seguinte questão. Devo crer para entender? Ou devo entender, procurar entender, estudar para crer? Não é? Então, credo ut intellegam ou intellego ut credam, que era a expressão assim, utilizada e que Santo Anselmo mais tarde, já no finais do século XI, inícios do século XII, irá também utilizar. E ele concluirá, Santo Agostinho, que é muito mais importante crer do que entender. Porque precisamente a fé nos abre as portas para entender mais longe, para alcançar mais conhecimentos. E se eu procurar entender dentro da minha pouquinha inteligência, evidentemente que eu vou estar a colocar um obstáculo aos mistérios da fé. Então, caríssimos irmãos, quando alguém nos vem dizer, os católicos ficam... Não.
nós acreditamos naquilo que foi revelado. É o mistério da Santíssima Trindade. São dois principais mistérios da nossa fé, como sabemos. Este é um deles, a unidade e trindade de Deus, e depois a própria encarnação do Verbo, a paixão, vida, paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, neste Evangelho de hoje, temos de facto, aliás, nas três leituras nós temos um apanhado das três pessoas divinas. Na primeira leitura, que é do livro dos Provérbios, em que o autor fala da sabedoria de Deus e como esta sabedoria foi criadora dos céus e da terra e colocou tudo em moldes perfeitíssimos, de modo que o universo pudesse ser como ele é. Um universo parece que perfeito e acabado. E então é propriamente a figura do Pai, o Criador do céu e da terra. Depois temos, na segunda leitura, São Paulo aos Romanos, em que São Paulo diz que fomos justificados pela fé e então estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, sabemos por revelação, lá está, que Jesus, nosso Senhor, veio até nós para nos salvar, para nos abrir as portas do céu e para nos justificar diante do Pai. E depois temos, na terceira leitura, digamos, que já é o Evangelho, nós temos então este trecho de São João, que é o capítulo 16, e os versículos 12 a 15. É um trecho pequenino, faz parte da última ceia, é um trecho, porque São João, no seu Evangelho, narra detalhes e pormenores da última ceia que os outros evangelistas não detalham, não narram, e, de facto, ele anuncia, em várias ocasiões, aliás, neste trecho, anuncia a vinda do Espírito Santo. E aqui eu queria fazer menção a estes dois aspectos que estão aqui indicados. Primeiro, é que quando Nosso Senhor diz: eu tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. O que significa isso? Que quando vier o Espírito da verdade, como ele diz a seguir, ele vos guiará para a verdade plena. Então, vejam só, o Espírito de Deus, que nós conhecemos pouco, não é? Porque, como eu disse há pouco, o Pai manifesta-se nas obras do mundo, o Filho manifestou-se na encarnação, o Espírito manifesta-se pouco. Mas o Espírito Santo é aquele que mais trabalha dentro de nós. O Espírito Santo é aquele que está dentro de nós através da graça de Deus. Quando nós rezamos no credo, no símbolo dos apóstolos, não é? No caso em latim, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem. E no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Mas aqui o dar a vida, caríssimos irmãos, Senhor, para já é Deus. Não é? Porque nós sabemos que a expressão Senhor significa Deus. Por isso é que chamavam nosso Senhor, é nosso Deus. É meu Senhor e meu Deus. Tá bom. Senhor porque é a terceira pessoa divina, é também Deus. Vivificantem, ou seja, aquele que dá a vida. Mas aqui a vida, é verdade que onde uma pessoa divina obra, não é? No Pai, por exemplo, ao fazer o mundo, está também o Filho, está também o Espírito Santo. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Mas aqui isso significa outra coisa. É que aqui nesta parte, em que Nosso Senhor anuncia o Espírito Santo, está indicado também o mistério da graça, a teologia da graça. Porque quando vem o Espírito e nos ensina alguma coisa, para nos conduzir à verdade, o Espírito vem a nós através da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Bom, é outro mistério. É uma participação da própria vida de Deus, não é? Que nos faz realmente e verdadeiramente participantes da vida divina, não é? Nos torna filhos de Deus e co-herdeiros do céu. Esta é a graça de Deus, é o mistério da graça. E esta graça que Deus nos dá, a primeira das grandes graças que nós recebemos é no nosso batismo. Não é? E com esta graça, não é? Com esta participação da vida de Deus, nós podemos ser levados, não é? Guiados até à verdade plena. E por isso é que é uma tristeza, caríssimos irmãos, aqueles pais, aquelas mães, que acham que não devem batizar seus filhos, porque depois eles irão poder decidir. Eles irão poder, através do seu intelecto, lá está, alcançar essas verdades de Deus segundo o seu modo, segundo o seu critério. É um absurdo, caríssimos irmãos. Porque há certas verdades, sobretudo as verdades espirituais, verdades sobrenaturais, que só são conhecidas através da graça de Deus. Não é? É precisamente o que está aqui dito. A verdade plena, a revelação, a compreensão dos mistérios ocultos de Deus, não é? Só são conhecidos através da graça. E de maneira que nós, se privamos uma criança, um jovem, da graça de Deus, de viver batizada, quando essa criança, quando esse jovem se deparar
com certos pontos da fé, ele vai ter uma dificuldade enorme em aderir àquilo. Porquê? Porque ele não está imbuído, ele não está a ser trabalhado pela obra pelo Espírito Santo, porque precisamente não recebeu a graça do batismo. Então eu faço aqui um apelo muito grande a essa loucura. Porquê não batizar a criança e achar, ai não, um dia mais tarde ele vai decidir? É um absurdo. Porquê? Porque, como eu acabei de dizer, os mistérios de Deus só são compreensíveis através da graça que Deus nos dá para os compreender. E depois, quisera também aqui eu dar um último aspecto, que é alcançarmos a verdade plena. Não é? O que é aqui alcançar a verdade plena? Nós sabemos que Deus é só um, são três as pessoas divinas. E nós aqui, caríssimos irmãos, na Terra, nós aqui no meio das dificuldades do mundo de hoje, nós estamos no meio de uma autêntica bagarre, uma expressão francesa que significa grande confusão. Nós estamos a sair de uma pandemia, nós estamos no meio de uma guerra, estamos na iminência de uma catástrofe alimentícia, né? Porque dizem que vai faltar alimento, ou vão faltar alimentos dentro em breve. Nós estamos numa grande confusão. Ora, Deus, por detrás de tudo isto, por detrás das nuvens negras que toldam o nosso horizonte, tem um projeto para cada um de nós. Tem um projeto para a humanidade inteira. Tem uma verdade para nos indicar. Não é? E os homens, com as nuvens negras sob o horizonte, vão-se voltar para aquilo que mais estiver à mão. Que for mais fácil. Não é? Resolve-se aqui, resolve-se ali. Eu tenho aqui a solução. Eu tenho aqui o antídoto. Não é? E, aparentemente, essas fragmentações de verdade são a verdade plena. Mas muitas vezes não são propriamente a verdade. E o homem vai se metendo, e sobretudo em matéria espiritual, nós sabemos como é que é. Os desvios que há hoje em dia, em que as pessoas se afastam da verdadeira fé, afastam-se do mistério trinitário e começam-se a meter energias, em coisas cósmicas, enfim, em todo o tipo de New Age, de movimentos que são completamente extravagantes e fora das verdades da fé. Então, caríssimos irmãos, a verdade plena, não é? A única verdade é a verdade que a Santíssima Trindade nos dá. E para nós alcançarmos essa verdade, nós precisamos viver dela. Precisamos viver do Espírito, não é? O Espírito que nos clama Abba, ó Pai, e o Espírito que nos faz viver dentro da vida de Cristo, porque o Espírito Santo é propriamente o Espírito de Cristo. Bom, então nós devemos pedir para que Deus, Nosso Senhor, para que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitem em nós, não é? E que nos vão transformando, nos vão indicando, nos vão conduzindo neste caminho confuso dos dias atuais até essa verdade plena. É a única verdade que Deus, Nosso Senhor, tem para nos mostrar. Não essas verdades falsas, essas fictícias, essas verdades que às vezes até os meios de comunicação ou esses grandes mentores atuais da humanidade nos mostram. Não. A verdade é a verdade de Deus e a verdade tem de partir de cá de dentro, vivendo a vida da graça, a vida da fé. Que procuremos todos viver dessa graça, do Espírito Santo, a graça do batismo, o estado de graça, não é? Viver da graça de Deus, para que, por dentro, iluminados pelo Espírito Santo, possamos chegar à verdade plena, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e um dia, enfim, com as portas do céu abertas, gozar da Santíssima Trindade por toda a eternidade. Até uma forma de rimar e de terminarmos esta nossa homilia de hoje. Enfim, desejo que Nossa Senhora a todos ajude e lhes dê um santo domingo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre a vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.